Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conversar sobre um assunto que é a fonte de graça da igreja, a maior fonte de bênçãos e de graças que existe, a Eucaristia. Um dia, Jesus estava ali próximo ao Rio Jordão, foi aproximando, estava João, e João estava ali batizando o povo, Jesus também chegou e João Batista disse, gente, até agora nós tínhamos, cada vez que você ia pedir perdão dos pecados, você matava um cordeiro, um animal, tal, e oferecia aquilo. Então, quando era sacrificado um animal, a metade do seu sangue aspergia o altar, num sinal que estava purificando ali. A outra metade aspergia o povo, purificando dos seus pecados. Então, era sempre uma matança enorme de animais. Mas, a partir de agora, não precisamos mais matança de cordeiro, de animal nenhum, porque de uma vez por todas será oferecido um único, um definitivo, um suficiente sacrifício do Filho de Deus por nós. Porque aqui, diante de nós, está Ele, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A partir de agora, um único sacrifício vai apagar os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Semana passada nós tivemos a semana toda, o Evangelho era sobre João 6. João 6 é o Evangelho da Eucaristia. É o evangelho em que Jesus ia começar o ensinamento sobre a Eucaristia. Mas era uma coisa tão difícil de ensinar, tão complicada de fazer, que Jesus ia primeiro dar alguns sinais para que eles compreendessem. E o primeiro sinal que Jesus deixou para eles foi qual? O sinal da multiplicação dos pães. Era uma maneira para eles entenderem depois a Eucaristia. O que Jesus faz? Jesus está ali e o pessoal está com fome e Jesus pergunta, o que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixes. Eram 5.000 homens, sem contar mulher e criança, que era muito mais do que os homens. Mas na hora que pergunta, eles então dizem, mas o que significa isso para tanta gente? 5 pães. Jesus faz o milagre sempre a partir daquilo que a gente oferece. E na hora que está ali, Jesus então realiza aquele milagre. Jesus pega os 5 pães, 2 peixes, abençoa, multiplica aquilo tudo, alimenta 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Depois que todo mundo fica saciado, satisfeito, ainda sobram 12 balaios cheios. O que Jesus estava ensinando, gente? Não preocupem. O pão que vai ser dividido aqui agora, a Eucaristia, que vai ser dividida aqui no Brasil, é a mesma que está sendo dividida lá no Japão, lá no Polo Norte, lá na Patagônia, lá na Europa, na África, no mundo inteiro. Jesus é capaz de estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. Multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Tem gente que fala, não, cada um tinha um pouco em comum. Não é verdade. A Bíblia diz, dos 5 pães e 2 peixes que Jesus abençoou, dos 5 pães e 2, sobraram 12 balaios cheios. Era o primeiro sinal. Jesus pode multiplicar no mundo inteiro. Segundo sinal, quando Jesus manda os apóstolos irem na frente, ele sobe a montanha para fazer suas orações e o povo vai embora. Quando Jesus desce, ele vai caminhando sobre as águas. E Jesus fala, sou eu, gente, calma. E Jesus caminha, estava mostrando que ele tem poder sobre a natureza. Jesus pode tudo. Depois vem o terceiro momento. O terceiro momento, Jesus disse, agora é o ensinamento. Eu quero que vocês acreditem naquilo que eu vou dizer agora.
que vocês acreditem naquilo que eu vou ensinar para vocês agora. E eles falam, que sinal você faz para a gente acreditar nessa coisa que você vai ensinar para nós? Que Moisés deu para nós o pão do céu, e eu sei que sinal você faz. Jesus disse, Moisés não deu o pão do céu. O pão que Moisés deu é para encher barriga, para vocês não ficar com fome. Não é o pão do céu, mas o pão do céu dá vida para o mundo. E quem dá o pão do céu é meu Pai que está nos céus. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer da minha carne viverá eternamente, etc. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quando Jesus começa a dar minha carne, comida, meu sangue, bebida, os judeus falaram, gente, vocês estão vendo, esse homem pirou, ele é doido. Como é que ele fala, vai dar para comer sua carne, beber seu sangue? Vamos embora. E eles foram embora ali, os fariseus foram embora. E Jesus volta para eles, para os seus discípulos e apóstolos e diz, essa é a verdade. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue uma bebida. Quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não terá vida eterna, papapá. Os discípulos falaram, gente, os judeus têm razão, os fariseus têm razão. Ele endoidou mesmo, como é que ele fala umas bobagens dessa? E vão embora, e Jesus fala, esta é a verdade. Jesus não muda a verdade para agradar as pessoas, agradar quem está ouvindo, mas Jesus fala a verdade que tem que ser dita mesmo. E se vocês não acreditam, a porta está ali, pode ir embora. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Pedro naquela hora disse, Senhor, é muito estranho realmente isso. Eu não compreendo essas coisas que o Senhor está falando. Mas se o Senhor disse que sua carne é comida, seu sangue é bebida, eu não compreendo. Mas quem viu o Senhor ressuscitar um homem 4 dias morto, curar cego, paralítico, leproso, andar sobre as águas, estender as mãos e o mar acalma? Quem viu o Senhor transformar água em vinho? Por que o Senhor não pode transformar o vinho no seu sangue? Eu não compreendo, mas eu creio, porque só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. E Jesus começa a mostrar os frutos que nós teremos da Eucaristia. Jesus disse, quem acredita nessa verdade tem a vida eterna. Quem acreditar vai viver para sempre. Está em João 6,51. E Jesus fala, o pão que eu vou dar, o pão que desceu do céu, o pão que eu vou oferecer é a minha carne para a salvação do mundo. E aí Jesus vai colocando e diz, quem comer da minha carne terá vida nele. Quem comer da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne, viverá em mim e eu viverei nele. Santo Agostinho faz uma comparação muito bonita sobre a Eucaristia. Ele fala, quando nós alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, existe um efeito contrário ao alimento que a gente tem para a carne, o alimento físico. Por exemplo, uma pessoa que come muito, a tendência dele é engordar. A pessoa vai no médico e fala, doutor, estou muito obeso, estou preocupado. E o médico fala, você vai ter que fazer umas caminhadas e vamos controlar sua alimentação. Você vai ter que diminuir. Doutor, não pode ser só caminhada, não? Tem que diminuir? Não, tem que fechar a boca também. Porque quanto mais você alimenta, mais você engorda. Por exemplo, uma criancinha, uma menina, ali no braço da mãe, que é a menininha gordinha, bonitinha, e a mãe pega, e as amigas olham, que gracinha, tá gordinha, bochechinha, que fofinha que ela tá, e a mãe satisfeita e fala, ela tá alimentando bem, vocês precisam de ver, tá mamando muito a menininha. Dali uns dias, enquanto aquela mãe, a menininha tinha emagrecido. E o que que houve? Ela parece que emagreceu. Sabe o que que é? Deu uma feridinha na língua, ela não está conseguindo mamar direito, ela mama um pouquinho e chora, mama e chora. Então ela está mamando menos, ela emagrece. Quanto mais você alimenta, mais você engorda. Quanto menos você alimenta, você vai emagrecendo. Com a Eucaristia, o efeito é o contrário. Quanto mais você alimenta da Eucaristia,
você vai desaparecendo. E vai acontecendo aquilo que São Paulo diz. Agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O meu eu, as minhas vontades vão desaparecendo e vai surgindo em nós uma nova criatura. Jesus estava ensinando, olha, o pão que meu Pai dá não é igual ao maná lá do deserto, não. Esse é diferente, é o pão que dá vida, é o pão da eternidade, é o pão que nós não compreendemos. Por isso, durante a Santa Missa, quando nós, após a consagração, o sacerdote diz, eis o mistério da fé. O que é mistério? É aquilo que você não compreende. Diante do mistério, se dobra o joelho e se adora. Você olha ali, aquele pedacinho de pão, aquela hóstia, e você olha e fala, é Jesus que está ali, mas você está vendo, é uma hóstia. Mas Santo Agostinho diz, parece pão, mas não é pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. Ali eu não compreendo, mas ali está verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a fonte de toda graça, de toda bênção. É o mistério da fé. Nós podemos ver que nós temos na Bíblia Abraão, o pai da fé, mas nós temos Maria, a mãe da fé. Por que Maria é a mãe da fé? Maria é a mãe da fé porque quando o anjo aparece para ela e anunciou, disse, você vai ser a mãe do Filho de Deus, seu filho será um rei, reinará para sempre na casa de Jacó, seu reinado nunca terá fim, etc, etc. 33 anos depois está Maria de pé diante da cruz e lembra as palavras do anjo, seu filho será um rei. Eu estou vendo uma coroa de espinho, reinado para ser reinado. Estou vendo um súdito de um lado e um de um outro, um ladrão de um lado e um de outro. Reinará para sempre, está acabando. Mas Nossa Senhora estava dizendo, mais do que naquilo que eu estou vendo, eu creio na palavra de Deus. Se Deus disse, seu filho reinará para sempre, eu creio. Seu reinado nunca terá fim, eu creio. Tudo aquilo que o anjo disse, eu creio. Muitas vezes eu não compreendo, mas eu creio quando o sacerdote diz para nós, isto é o corpo e o sangue de Jesus. Nós não vemos isso, mas nós acreditamos, porque Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. A gente observa que o mistério da fé é aquilo que a gente não compreende, que a gente não entende. Quem é capaz de entender isso? Quem é capaz de compreender esse mistério? Nenhum de nós compreende, mas nós dobramos o joelho e nós falamos, bendito seja Deus para sempre. Nós ali estamos, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de nós está aquilo que nós não compreendemos, mas nós amamos, nós adoramos e dizemos, Deus está aqui. Meus queridos, fiquem com Deus até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.